Se você tivesse 150 mil reais, o que você faria? Essa foi uma das perguntas que eu recebi hoje e eu tive aí uma boa oportunidade para explicar muita coisa sobre o mercado financeiro e dei a minha visão sobre ter 150 mil reais investidos. E aí eu trazer um vídeo pro canal para vocês aí explicar como que seria se eu estivesse com 150 mil para investir, dado o cenário de hoje e dado o cenário do início do ano passado. A gente vai trazer isso aqui hoje pro canal e aí vocês verão, né, como que vai ficar essa simulação top aí. Então vamos lá? Se você tivesse 150 mil, o que você faria? Faria diferente? Já deixa nos comentários aí. Então, pessoal, para a gente atender essa carteira, né, para a gente fazer o critério dessa carteira, a gente vai ter que entender alguns critérios que faz muito sentido na questão de dividendos. O foco mais é a questão de dividendos. Por quê, pessoal? A pergunta que me fez é a pessoa que tem 150 mil reais para investir, ela está com a intenção de dar esse valor de 150 mil para poder reduzir o financiamento de um apartamento, né? E aí eu não vou entrar no critério se vale a pena ou não, mas pelos cálculos dela, que ela fez na simulação do financiamento, ficaria em torno de descontos mensais aproximadamente 800 a 900 a R$1.000 se ele desse esses 150 mil, entendeu? Então já tenho mais ou menos uma noção. Claro que para você ter esse fator decisivo, tem que entrar outras questões também. Por exemplo, se você quer realmente se livrar dessa dívida, porque livrar de uma dívida é um ponto muito importante, você deixar de ter aquela dívida recorrente de um apartamento, né? Esse apartamento te traz renda, então tem outras questões também. Então a gente não vai se atender muito a isso. Mas tendo já o parâmetro que o valor de descontos mensais seria de mais ou menos 900 a R$1.000 mensais, né? Ele dando essa questão de 150 mil, então a gente já tem um parâmetro de dividendo que a gente quer acatar, que ele me sugeriu, dando 150 mil, eu trouxesse uma renda mensal, né, uma simulação de renda mensal de aproximadamente R$1.200 por mês, né, de dividendos, porque o valor que ele recebesse de dividendo é praticamente o que ele ganharia, né, de amortização mensais e pagaria a parte do financiamento. Então, faz sentido? Não faz? A gente vai ficar nesse vídeo aí e você vai ter mais ou menos uma noção, beleza? Tá? Então, pessoal, para a gente entender isso, qual que é o seu perfil de investidor? Você precisa definir isso. E não é só porque você tem 150 mil não para investir, tá? Quando você tiver aí R$10 para investir, você já pode começar a investir. Se você tem R$1.000, R$2.000, 10 mil para investir, você tem que entender qual que é o seu perfil. Tem gente que gosta muito da renda fixa e consegue fazer dinheiro com a renda fixa. Tem gente que gosta mais de fundo imobiliário e ações e tá tudo bem. Tem gente que gosta mais de criptomoeda e tá tudo bem. Porém, você tem que entender qual que é o seu perfil. Que existe sim variáveis maiores em cada classe de ativo. É muito importante que você saiba disso. O fundo imobiliário tem o quê? Uma previsibilidade maior de pagamentos de dividendos mensais. Por conta de que é obrigado a distribuir 95% do lucro por semestre. As ações não. As ações, o foco maior é valorização. Então, por mais que ela pague dividendos, sim, a cada mês, algumas pagam mensalmente, mas a maioria a cada 2 meses, 3 meses, tem que pagam até semestralmente, a cada 6 meses. Então, o intuito é diferente. Então, é muito importante que você saiba o seu perfil, a sua tolerância maior para o risco. Então, se você quer uma renda mensal, não é nas ações que talvez você tenha. Até tem como você montar uma carteira de ações. A propósito, se você quiser que eu traga uma carteira somente de ações aqui, pagamentos mensais, deixa nos comentários que eu trago atualizada de 2026. Isso é muito importante, beleza? Então, vamos lá. Outros pontos muito importantes quando você já for montar uma carteira, mais ativo você quer ter. O importante, como eu já tem uma métrica que é focada em geração de renda, então vai ter aí as classes de ativos. Você quer ações, você quer fundo imobiliário, você quer ETF, né? Tem alguns ETFs que você pode comprar lá fora, né? Tem estoques, que é ações no exterior, né? Deixar uma parte na renda fixa, criptomoedas tem um potencial de valorização maior, também o risco também é um pouco maior. Então você tem que decidir quais tipos de ativos você quer ter na sua carteira e definir qual é o tipo de objetivo que você quer para sua carteira. É longo prazo, é médio prazo? Então essas perguntas a gente tem que ter formadas quando a gente quer formar uma carteira. Uma carteira previdenciária, ela vai aportar um pouco de todos os mundos, um pouco de cripto, um pouco de ações, um pouco de fundo imobiliário. Tem algumas estratégias que você tem que correr.
Então, essa carteira, lembrando, é focada em geração de renda. Então, a gente vai fazer uma carteira específica para quem tem 150 mil reais para investir. Então, é uma pergunta que eu tive e que estou trazendo como algumas opções aqui, mas vocês podem comentar se tiver algumas coisas a mais, beleza? Então, outras coisas que vocês têm que definir, já que a gente tem 150 mil para aplicar inicialmente ou não, que é um outro ponto muito importante, que é o que? Você tem que ter metas de ativo na sua carteira. Pô, eu quero ter no item 1 X% em ações, vou ter X mais ou menos 15 a 20% em ações. Se eu quero ter 42% de FIIs, porque a minha renda mensal vai ser maior, então vou ter mais ou menos 42% de FIIs, 50% de FIIs. Ações lá fora, cripto, então você vai ter que decidir mais ou menos uma meta de acordo com cada porcento, beleza? Então, isso é um dos pontos muito importantes. Outras coisas vai definir muito de você. Claro, quando você tem esse valor mais alto, pessoal, a gente sabe que a gente vive na renda variável. Então, é muito importante que você faça aportes parcelados, a não ser que você já precise da renda no mês seguinte, que é o caso que a gente vai fazer nessa simulação, beleza? Então, muito importante que o quê? Eu fiz aqui, pessoal, ó, trouxe para vocês primeiramente já algumas dessas posições, já vou falar para vocês de imediato agora. Como o nosso foco é geração de renda, né? A gente não pode deixar de lado também algumas oportunidades. Então, eu trouxe algumas ações aqui que estão em oportunidades para 2026 atualmente. Também deixei 120 mil reais em FIIs e deixei 10 mil reais na renda fixa como reserva de oportunidade, reserva de emergência. Neste caso de 150 mil reais, a gente pressupõe que a pessoa não já tem uma reserva de emergência mais alta, já tem casa, então já tem um valor maior. Mas essa reserva é exclusivamente para oportunidade. Tranquilo? Beleza? É o que a gente vai utilizar aí. Então tá bom. Pessoal, eu peguei aqui, ó, algumas empresas que a gente vai falar para você assim que eu mostrar as ações, tá bom? Eu vou mostrar elas e vou falar mais ou menos um pouquinho, beleza? As que você já conhece, não vou estar falando muito para não prolongar muito o vídeo, ok? Trouxe a Odontoprev com 270 ações, né? Há um valor de cotação para você comprar, se você comprasse hoje, a R$10,55. Ela tá variando muito, a R$11, mas a R$10,55 você gastaria mais ou menos R$2.800 por ação. Essas cores aqui, ó, que vocês podem perceber, azul, que são ações um pouco mais seguras, né? Ações aí que não têm uma volatilidade tão grande, por mais que BB Seguridade ande caindo bastante, Itaú caiu bastante, Itaúsa também caiu, né? Então tem aquelas ações ali que passam por ciclos de mercado, acontece, o setor bancário caiu bastante nesse ano de 2025, né? Porém, é nesses momentos que aparecem as maiores oportunidades. Por mais que minha carteira, focando de novo, é focada em dividendo, algumas oportunidades a gente tem que olhar isso. Será que vale a pena focar apenas em rentabilidade, apenas em dividendo e não ter uma grande valorização das minhas ações, ter ainda assim um bom rendimento nos dividendos, por mais que não pague recorrente? Então, cada um vai ter que se adequar isso ao seu perfil. Nesse caso aqui eu trouxe o Odontoprev, é uma empresa que vem crescendo bastante seus lucros, né? Então daria esse valor. BB Seguridade, a empresa de seguros do Banco do Brasil, né? Aumentando aí bastante o seu lucro também, por mais que 2026 tenha aí uma queda na sua lucratividade por conta da taxa Selic, tá? É um ponto muito importante. Banco do Brasil, todo mundo sabe que o Banco do Brasil está passando por um momento muito difícil, né? A questão da sua carteira de crédito, mas acredito que a partir do segundo trimestre de 2026, né, já deu uma melhorada, uma estagnada na sua carteira de crédito, porque os seus empréstimos que eles realizou depois que mudou a carteira de crédito vão começar a vencer a partir do segundo trimestre, ou seja, o seu seguro, né, de crédito vai ter sido melhorado, então é para receber a boa parte de valores. Só que o Banco do Brasil, a gente já tem que ter ciência de que se você for focando em dividendo, o Banco do Brasil não é para agora, então é para daqui a 2 anos, 3 anos, dá um dividendo realmente relevante. Petrobras com bastante desconto aí, estamos com bastante desconto na Petrobras. Eu botei um valor aproximado de R$31. Por quê? Porque está oscilando muito. Em 31 e 31, se a gente olhar aí no fechamento do mercado, se a gente olhar no fechamento do mercado aqui, procurar aqui Petrobras, Petro 4, o valor da cotação fechou em R$31,14. Então tá oscilando aí, mas ontem mesmo estava a R$30,80, R$30,70. Então, estou colocando alguns valores aproximados e vocês veem mais ou menos os valores que vocês vão pagar.
beleza? Então, só apenas um indicativo. O Banco Itaú, um dos melhores bancos da América Latina, vem crescendo muito seus lucros, um banco super consolidado, muitos da grande carteira também, então um dos pontos muito importantes. Então, 78 ações de Itaú, né? Unifica, uma small cap focada aí em telecomunicações, né? É uma empresa que se valorizou muito aí nesse último ano, né? Foi uma boa oportunidade, pagou bastante dividendo também, né? Então temos aí a Itaúsa, né? Então, empresas novas que vocês conhecem, talvez não conheçam muito, sejam o Prev e Unifique, mas fica para um outro momento se eu quero trazer sobre essa. Vocês podem alterar aqui, colocar outras empresas que vocês conhecem também, beleza? Itaúsa, né? Uma hold aí do Banco Itaú, boa parte do rendimento da Itaúsa vem do Itaú, mas a Itaúsa também anda com bom desconto, já se valorizou bastante, mas ainda anda com bom desconto frente ao próprio desconto do Banco Itaú também, né? Então tem algum potencial de valorização maior ainda por da queda na nossa taxa Selic, que tende a cair nesse ano de 2026, beleza? Então já tem um bom desconto, ainda por cima conseguimos aplicar desses 150 mil, 20 mil reais em ações, beleza? E aí, como decidimos 10 mil já de que vai ser aplicado na renda fixa, vai ser ali nosso reserva de oportunidade, né? Seria como se fosse isso aí. A gente parte para os FIIs, beleza? E aqui, pessoal, é um dos pontos muito bacana. Então, no lado dos FIIs, a gente tem aqui qual que foi o meu parâmetro, pessoal. Eu quis pegar alguns fundos imobiliários que tenham uma margem de oportunidade de valorização bacana, que tenham sim uma gestão razoavelmente de médio e ótima, boas gestões, né? E fundos que vão sim dar uma valorização maior e também trazem um bom rendimento. A gente não vai focar 100% em dividendo, ou seja, fundos com 16, 17% de yield, até porque um dos maiores que está pagando aqui é o PORD e o CPTS, né? Estão pagando mais dividendos aqui, beleza? Então, eu trouxe aqui 12 fundos imobiliários, 4 papel e 8 fundos de tijolo, beleza? Por quê? Porque como a intenção é a gente pegar esses valores aí, esse valor maior, e seria para a quitação de imóvel, nada mais também como a gente pegar alguns fundos imobiliários também a tijolo mesmo, né? Treinado ao tijolo, tem ali imóvel físico que também já repassa a inflação, os aluguéis já repassam a inflação, tem um potencial de valorização também, vocês vão ver por aqui. Então, apresentando para vocês já conhecem o KNSC, trouxe o FHI, uma ótima gestão, duas ótimas gestoras, né, tanto da Quineia, tanto a gestão da FHI. O CPTS tem se tornado aí quase um fundo de fundos, trouxe aqui alguns, né, o que ele investe também. O BORD, fundo de papel, é um fundo com o menor fundo de questão de valor patrimonial, pessoal, que a gente tem aqui. É um fundo que tem um pouco menos de liquidez que os outros, só que eu, sinceramente, não entendo porque o pessoal está maltratando tanto o POD 11, um fundo que não vê calote, tem um caixa muito alto, que esse é um dos pontos que o pessoal está pegando. Por quê? Porque o caixa dele está muito alto. Então, ele está rendendo muito na questão do CDI. Está parado, gerando lucro lá, que a taxa Selic está muito alta, então está gerando lucro lá. Porém, esse valor, se ele pegasse o caixa do POD, né, mais de 27%, mais de 25% do caixa, e alocasse em CRI, ele conseguiria, né, ter uma rentabilidade um pouco maior. Porém, aumenta ainda mais o risco do fundo. Então, eu, particularmente, nesse cenário que estamos, né, de dificuldade com a Selic muito alta, ainda prefiro sim que o POD tenha uma carteira ainda maior, né, que ele ainda tenha ainda um pouco mais de caixa, em vez de estar alavancado, com dívida. Então, esse é um dos problemas do POD, algo que pode ser resolvido de uma forma até mais simples. Então, o fundo até mais paradão, beleza? Então, a gente colocar aqui, pessoal, ó, deixa eu apresentar os outros aí. Temos XPML 11, fundo de shopping, vou acelerar um pouco para vocês. XPLG, logístico, é o foco dele, né, em logística. BTLG em logístico, um ótimo fundo, você já conhece o BTLG. GGRC, né, um fundo de logística industrial, né? O GARI 11, focado no varejo. O TRXF também focado no varejo, apesar que tem outros aí, adicionou agora, né, lajes corporativas também, né? Comprou lajes, comprou do hospital também, mas o seu foco ainda continua sendo no varejo. E o RZTR, Fundo de Terras Agrícolas. Você aqui, ó, que temos bastante desconto no HSLG, desconto aqui no RZTR, desconto no TRXF, no GARI, né, no GGRC. Né, alguns fundos aqui, eles fazem as suas emissões, né, e compram imóveis com pagamento em cota, então o pessoal vende as cotas a mercado, então deixa a cota um pouco pressionada. Então, quando esses fundos estiverem maior, estiverem já mais estruturados, tem esse ganho de valorização também. Então, isso é um dos pontos, por isso que eu trouxe esses fundos.
Aqui vocês podem perceber que nenhum desses fundos são fundos necessariamente ruins em si, são bons fundos. É bom você sempre olhar, pessoal, o preço sobre o patrimonial dele, principalmente se for papel. Por mais que o FHI aqui esteja um pouco caro, mas aí eu estou colocando o valor que está no fechamento de mercado. Porém, você pode pegar um pouco mais barato, a 103 aí, né, para estar pegando no preço justo ali, né, principalmente se for papel, né, e o fundo de tijolo, não necessariamente o PVP é esse, porque eles têm uma reavaliação anual, beleza? Então, o valor aplicado aqui, vocês podem perceber, já dá nos 120 mil, passou um pouquinho. Aqui, pessoal, tem um dividendo mensal, certo? O dividendo mensal de cada cota, né? Ou seja, o KNSC pagou 9 centavos no último mês, a gente está pressupondo que eles paguem os mesmos valores mensalmente, mas a gente sabe que a renda é variável, né? Pode subir um pouquinho, pode cair um pouquinho também. Dividendo mensal, né, de cada FII. Então aqui, ó, o KNCC 103, né, a FHI 105, 115, né, o CPTS 125 PORD, né? Então o que tá mais pagando aqui é até o próprio PORD 11, né, pagando aí R$125 por mês, né? E é um fundo aí com relativamente um bom fundo com um risco médio baixo, né? Beleza? Então, o total aqui, pessoal, só de FIIs, a gente tem mais ou menos R$1.161 por mês já provisionado, beleza? Então, e as ações, Arius? Por que você não fez das ações também? Porque, pessoal, neste último mês, a gente teve muito dividendo que foi antecipado, né, nesse 2025 ali, né? Por conta da nova taxação dos dividendos ali. Então, muitas empresas já anunciaram seus dividendos a longo prazo. Então, alguns dividendos não foram recorrentes das ações. Mas o que eu fiz para ficar bem bacana? Eu lancei no Investidor 10, apenas para efeito didático, tá, pessoal? Aqui, ó. A gente vê aqui os lançamentos, que eu fiz um lançamento aqui, ó, como se tivesse os mesmos 150 mil e tivesse alocado no dia 13/1/2025. Coloquei, não aportei mais nada, só peguei os dividendos, gastei, torrei com churrasco, peguei tudo isso, né? Porém, a gente não vai pegar o valor da valorização, tá? A gente não vai levar em conta a valorização, apenas os dividendos, porque a intenção desse vídeo é essa, trazer os dividendos para cá, para a gente ter essa perspectiva de quanto mensal que você teria, certo? Para a gente ter essa noção de como que foi o ano 2025 com esses FIIs e essas ações, ok? Então, você pode ver aqui no lançamento, ó, 13/1, 13/1, fiz lançamento aqui, 13/1. O resumão ficou assim. Por que que não tá a valorização? Igual eu falei para vocês, eu só peguei, adicionei ali, como se tivesse o valor de hoje mesmo, porque se a gente trazesse a Unifique, por exemplo, a Odontoprev, a Unifique lá do passado, lá de um ano atrás, se a gente parar de pensar, só a Unifique aqui deu 87% de valorização, pessoal. A gente tinha se comprado com isso no ano passado, mas a gente não tá pegando o ganho de capital, a gente não está pegando a valorização, a gente está pegando apenas o dividendo, a gente está trazendo para cá apenas o dividendo, beleza? Então a gente vai olhar aqui nos proventos, né? Vamos olhar nos proventos, como que ficou isso aí. Se a gente colocar aqui somente nas ações, que é o ponto que eu falei para vocês, se a gente tivesse comprado as ações lá atrás e trazido para esse ano, você vê que alguns meses a gente ganhou ali 53, ganhamos 502, mas no mês de fevereiro a gente teve 32, 35, 81, R$6, mês de agosto aí 380, novembro ali R$600. Então você não tem aquela previsibilidade maior nas ações. Porém, quando os pagam muito. Então, esse é um dos pontos. Então, como o foco da carteira é FIIs, se a gente poder ver aqui só nos FIIs, ó, tá vendo? É algo mais previsível. Então por que aqui em janeiro você não recebeu o mesmo valor? Você recebeu R$300. Por quê? Porque a gente aportou em janeiro. Então, a maioria dos FIIs, se você comprar no mês de janeiro, eu vou receber em fevereiro. Então, por isso que a gente pode considerar aqui dos 12 meses até esse valor aqui, ó, total. Então, um mês compensa o outro, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos praticamente, pessoal, R$116, né, por mês só de FIIs ali, todos os meses. Aproximadamente, o que me solicitaram é o que? Pô, pegar aí e receber mais ou menos R$120 por mês. Tá recebendo mais ou menos R$1.200 por mês, né? E aí eu trouxe essa carteira de FIIs, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa. E aqui, ó, se a gente trazer juntamente com as ações, já dá um pouco mais, ó. Tem mês que dá 1.630, 1.173. Nesse mês aqui, referente ao ano passado, a gente não vai receber menos que 1.170. Ó, vendo? Bem maiores esses dividendos.
Então, pessoal, é um dos pontos que realmente faz sentido. Sem contar que a gente pegou 10 mil reais e colocamos aqui, ó, na própria renda fixa, tá? Então a gente colocou 10 mil reais, não tirou mais, então temos aí praticamente, né, colocamos no CDB do Banco Inter, pós-fixado mesmo, né, um ganho aí de variação de R$ 1.400. Então, se fosse apenas tirar hoje, você já tiraria R$ 1.400, né? Acredito que tem questão do IOF que tem que fazer essa conta, beleza? Quanto de yield que renderia essa carteira? Isso é um ponto muito importante. Está rendendo quanto? 11%? 10%? Dá para a gente fazer essa conta tanto assim também, né? Trazendo a calculadora aqui, pessoal. Se a gente pegar aqui, ó, os próprios, né? Pra você ter uma noção, quando sua carteira já tem mais de um ano, tem como você fazer essa conta. Você pega o valor que você recebeu de proventos, ó, pega o valor que você recebeu de proventos, nesse caso aqui, ó, o valor total de proventos foram 15.369,71, certo? Esse aqui foi o valor que a gente recebeu no longo dos 12 meses de proventos. E aí você pega esse valor e divide pelo valor que você aplicou. Nesse caso, a gente aplicou quanto? Né? Em questões de ações e FIIs que pagam, né, mensalmente, né, ou cada trimestralmente, vocês já entenderam. Nesse caso, a gente não vai considerar o que? Os 10 mil reais que a gente colocou na renda fixa, né? Que aí daria, ou seja, 140 mil reais. Então, dividido por 140 mil reais, que já daria um yield aí muito próximo dos 11%, 10,09%. Praticamente aí 0,91% ao mês, praticamente 0,92% ao mês. Se a gente considerar aqueles mil e pouquinho, né? Dá pra gente fazer a conta? Vamos fazer aqui, ó. Daria 15.369, né, 0,71 mais 1.444, né? É isso mesmo? Vamos pegar aqui. 1.440. A gente vai fazer sobre 50 mil. Vamos supor que o total foram 16 mil. Beleza? Vamos fazer o total for 16 mil. A gente pega esses 16 mil e divide pelo valor aplicado. Vamos supor 50 mil. Dá um yield de 11%. 11% ao ano. Livre de imposto de renda. Mas tem imposto de renda da renda fixa. Porém, a gente tem que lembrar que também, ó. Olha. Tá vendo aí? Por isso que a gente não tá importando muito, pegando muito a questão de variação. Porque se a gente fosse considerar a variação, só aqui, ó, o fechamento já daria mais de R$ 1.000 também. Mas aqui também ficou negativo, mas você não vendeu. Beleza? Você manteve na carteira. E sem contar, pessoal, como eu falei, a gente não pode levar em consideração a variação, né? É somente dividendos, porque o Doutor Prev cresceu pra caramba, né? Nesse último ano aí, ó, mais aí de 5%. Temos aí também a Unifique, né? Então, a gente tem que pegar tudo isso em consideração. Algumas empresas também caíram, a Seguridade caiu, né? Banco do Brasil também caiu pra caramba. Então, a gente não vai levar em consideração isso aí, apenas a questão de recebimento de dividendos, que é uma simulação de carteira que a gente pega para as pessoas que querem pegar isso e ter uma renda previsível mensal, beleza? É isso aí, muito obrigado, deixa o like no vídeo, deixa nos comentários aí algumas dicas de vídeos que vocês querem, né, trazer algumas ações, trazer alguns fundos imobiliários, alguns relatórios para vocês, beleza? Então, falou, aquele abraço, tamo junto e é nóis!